Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu resolvi falar sobre o custo de vida aqui em Portugal. Quanto se gasta para poder viver no país. Então já deixa o seu curtir agora no início do vídeo para você não esquecer. E se inscreve no meu canal para você não perder nada. Me segue também no Instagram, que é o @milenamoura.c. Lá eu posto bastante conteúdo sobre Portugal. Gente, eu sempre recebo esse tipo de pergunta. Quanto custa morar aqui em Portugal? Quanto em dinheiro a gente gasta, né, morando aqui? E com certeza um dos aspectos que mais influencia na decisão de quem planeja morar em outro país é o custo de vida. Sem dúvida, entender quais são os principais gastos é essencial para tomar uma decisão. Bom, de uma maneira geral, o custo de vida aqui gira em torno de 1.000 a 2.000 euros para duas pessoas. Mas é importante ter em mente que são vários os fatores que influenciam no custo final, desde a cidade até o número de pessoas da sua família e principalmente o padrão de vida estabelecido, né? Se comparado aos demais países europeus, o custo de vida aqui em Portugal não é alto. Mas se compararmos o custo de vida em Portugal em relação ao do Brasil, em Portugal o custo de vida sai um pouco mais alto. E é preciso considerar alguns fatores para entender melhor essa questão, desde o salário mínimo, o salário médio e os custos de vida aqui do dia a dia. Bom, sobre o poder de compra, ele não é um dos mais elevados da Europa, com salários consideravelmente mais baixos, né, se comparado com os outros países. O poder de compra da população também é menor. Mas, se a gente comparar com o Brasil, o poder de compra da população em Portugal é bem mais elevado. Em Portugal, apesar dos salários baixos, o poder de compra é cerca de 3 vezes maior do que em relação ao Brasil, tá? O custo de viver em Portugal está relacionado diretamente com o lugar em que você irá escolher para viver aqui, pois vai depender especialmente da cidade na qual se vive, tá? Isso porque um dos aspectos que mais influencia nos gastos de quem vive no país é o valor da moradia. Nas maiores cidades, esse valor está bem acima da média no país, encarecendo e muito a vida. Já nas cidades menores, o aluguel costuma ser bem mais em conta, assim, viver nos arredores das grandes cidades é uma boa forma de economizar com moradia. Sem dúvida, o aluguel em Portugal é o principal vilão do custo de vida. O aluguel, especialmente nas grandes cidades, sofreu um aumento considerável nos últimos anos e não houve nenhuma diminuição considerável com a pandemia. Pelo contrário, os valores continuam os mesmos. Bom, vou dar alguns exemplos. Lisboa, que é a capital portuguesa, é a cidade mais cara do país para se viver. Com os preços elevados de moradia, alugar um apartamento de 1 quarto no centro da cidade pode custar em torno de 800 euros. E se o objetivo é trazer toda a família, o custo de um apartamento com 3 quartos gira em torno de 1.500 euros. Um outro aspecto que pode ser bem mais caro no custo de vida em Lisboa do que no restante do país é comer fora. Por ser uma cidade muito turística, não faltam opções de restaurantes, mas comer bem pode custar caro. Um jantar em um restaurante médio custa em torno de 40 euros o casal. A segunda cidade mais importante do país, que é o Porto, também tem um custo de vida alto, porém mais baixo se comparado a Lisboa. O aluguel, né, por exemplo, é bem mais em conta. Viver no centro do Porto em um apartamento de 1 quarto custa em média 750 euros e um apartamento com os 3 quartos custa em torno de 1.200 euros. Os valores de alimentação, seja em restaurantes ou em compra de supermercado, também são elevados, mas no geral o custo de vida no Porto é cerca de 13% mais barato do que em Lisboa. Outra cidade também situada no norte de Portugal é Braga, que possui um gasto mais baixo do que o Porto. No que se refere aos aluguéis, por exemplo, os valores são cerca de 22% menores, custando em média 500 euros o aluguel de um apartamento de 1 quarto no centro da cidade e 850 o imóvel com 3 quartos. Comer fora em Braga também é mais barato. Um jantar em um restaurante médio custa cerca de 35 euros para um casal. De modo geral, viver em Braga é cerca de 8% mais barato do que no Porto. Em Portugal, assim como na maioria dos países europeus, é bem comum encontrar imóveis mobiliados, prontos para morar. Mas claro, isso tem um custo, né? Geralmente os imóveis prontos para morar custam um pouco mais acima, né, do que aqueles sem mobília. Apesar de ser um pouco mais caro, a principal vantagem de um imóvel com móveis incluídos é não ter que gastar dinheiro montando todo o apartamento. Esse aspecto é bem importante, especialmente para quem acaba de chegar no país ou ainda não está seguro sobre continuar vivendo no imóvel por um período mais prolongado.
Por outro lado, quem opta por alugar um imóvel sem mobília geralmente pode contar com a cozinha montada, uma vez que a maioria dos apartamentos tem os eletrodomésticos, os embutidos como cooktop, forno, geladeira e em alguns casos até lava-louças. Agora, levando em consideração os preços de aluguel, é natural que se deduza que comprar casa aqui em Portugal seja caro, né? Mas não é bem assim que acontece, não. Apesar dos preços elevados em algumas regiões, financiar um imóvel no país pode ser bem mais barato do que se imagina, com valores mensais abaixo dos praticados no aluguel. Segundo o site Idealista, o custo médio do metro quadrado aqui em Portugal é de 2.247 euros. Agora, um alerta especial para quem tem filhos é que é preciso somar ao custo de vida alguns itens relacionados à educação aqui em Portugal. As escolas a partir do ensino básico são gratuitas, mas cabe aos pais pagarem a alimentação, que é fornecida pela escola, e material didático. Já para as crianças, na creche é preciso contabilizar um valor que não sai barato. No Porto, a creche custa em média 300 euros, em Lisboa uns 400 euros e em Braga 250. Também é possível encontrar instituições mais baratas ou ainda outras com a ajuda do governo, mas é sempre bom ter anotado esses gastos. Agora, sobre os custos de supermercado aqui em Portugal. Eles são bem regulares, o país não enfrenta uma inflação significativa, por isso não há uma grande variação no gasto com as compras de alimentos. Além disso, os preços variam um pouco de uma cidade para outra, sendo que, em média, um casal custa em torno de uns 250 euros por mês em supermercado. Existem ainda outros aspectos que influenciam no custo de vida aqui em Portugal, que são as contas da casa. Em Portugal, diferente do Brasil, o mercado de energia é livre, ou seja, você pode escolher uma empresa fornecedora de energia elétrica de acordo com os preços praticados. Os custos podem variar muito de uma empresa para outra, a maioria das fornecedoras de energia elétrica também fornecem gás e dessa forma é possível contratar os dois serviços juntos, o que pode baratear a sua conta. Existem algumas variáveis que devem ser consideradas para entender a conta de energia e de gás. Por exemplo, em algumas casas, todos os itens são elétricos, incluindo o aquecimento. Em outras, o gás é usado no aquecimento da casa, da água e para cozinhar, sendo o gás mais barato que a energia elétrica. Assim, o valor médio das duas contas é de em torno de 80 euros e esse valor varia de acordo com a época do ano, se o inverno o consumo é mais elevado ou mais baixo. Além disso, o tamanho da casa e o número dos moradores também influencia no valor a ser pago. Já o valor médio da conta de água é em torno de 20 euros a 40 euros para um casal. Esse valor pode variar de acordo com a época do ano, a quantidade que se lava roupa em casa, se tem lava-louça, entre outros fatores. Em relação a TV, telefone, internet, existem pelo menos 3 grandes empresas de comunicação aqui em Portugal, que são a Vodafone, a Mel e a Nós. Os preços variam um pouco de uma para outra, a escolha vai depender da disponibilidade da fibra ótica na região que você vai escolher viver. Um pacote básico custa a partir de 30 euros, mas com um pouco mais você pode escolher um pacote mais completo. Inclusive, é possível também incluir os celulares no seu plano. Agora, falando dos transportes públicos aqui de Portugal, os custos são relativamente baixos. O passe mensal mais completo no Porto, em Lisboa, que permite circular por toda a zona metropolitana, custa 40 euros em ambas as cidades. Já o passe municipal, ou 3 zonas, como é contratado no Porto, custa 30 euros. Nas cidades médias, o valor é um pouco mais baixo, variando de 15 a 30 euros. Além disso, em todas as cidades existe a chamada tarifa social, que concede descontos para famílias de baixa renda, estudantes, idosos e outros grupos. Bom, sobre o lazer aqui em Portugal, talvez esse seja o gasto mais subjetivo dessa lista, afinal os gastos de lazer variam muito de uma pessoa para outra, das prioridades estabelecidas e do estilo de vida de cada um. Com aproximadamente 200 euros por mês é possível ter uma vida social muito ativa, sair para bares, jantar fora, ir em shows, entre outras atividades. Bom, agora os gastos com a saúde também variam de acordo com as prioridades. Por exemplo, se você optar por um seguro-saúde, será um custo fixo mensal, mas se optar pela saúde pública, esse custo vai ser variável na sua conta. Em primeiro lugar, é preciso saber que a saúde pública aqui em Portugal é paga. Sim, a cada vez que você for ao médico ou realizar exames, será cobrado um valor. Esses custos são relativamente baixos. Por exemplo, uma consulta com um médico de família custa R$ 4,50 e uma consulta de especialidade custa 7 euros. Mas se precisar ir à urgência no hospital, por exemplo, o valor pode ser bem mais elevado.
Esses custos são simbólicos e servem especialmente para não sobrecarregar o sistema. Além disso, ao usar o sistema público, o custo dos medicamentos receitados pelo médico do Sistema Nacional de Saúde fica bem abaixo do mercado. Isso porque o governo tem um sistema de coparticipação no qual arca com parte do custo do medicamento e o restante fica por conta do usuário. Há quem opte pelos seguros saúde, equivalente ao plano de saúde aí no Brasil. Apesar de ser relativamente barato se comparado aos planos no Brasil, o seguro saúde tem um custo mensal a partir de €30. Porém, as consultas também são pagas, mas com os valores mais baixos do que no sistema privado. Geralmente, uma consulta com o seguro custa, em média, €15 a €30. Se você fizer uma consulta com um médico privado sem ter um seguro saúde, pagará pelo menos uns €80 pelo atendimento. E uma das vantagens do plano é que é possível recorrer direto ao médico especialista, não sendo obrigatório passar pelo médico de família, como acontece no sistema público. Bom, o salário mínimo em Portugal é de €665 hoje em 2021. O valor está abaixo do necessário para viver no país. Assim, para um casal em que cada um ganha o mínimo, pode ser apertado dar conta de todos os gastos. Entretanto, nas cidades menores é possível sim viver com um salário mais baixo. Por fim, outro aspecto relevante é sempre deixar uma margem entre o salário e os gastos. Isso porque nunca se sabe quando você vai precisar gastar mais dinheiro com o imprevisto. Desde coisas pequenas, como a necessidade de comprar um casaco, por exemplo, no frio, até gastos com calção ao alugar um apartamento. Lembrando sempre, o mais importante é ter um bom planejamento financeiro e adaptar os seus gastos de acordo com os ganhos para evitar apertos no fim do mês. Bom, agora que você já sabe por onde começar a se organizar financeiramente e poder vir para Portugal, me segue lá no Instagram, que é @milenamoura.c. Deixe seu curtir nesse vídeo para você não esquecer e se inscreva no canal também para você não perder nada. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!